Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa, Páginas da Bíblia, iniciando uma nova temporada, um novo assunto, uma nova reflexão, e nós esperamos que com essa história de agora, que estamos tratando das mulheres na Bíblia, nós possamos não só entender o grande papel que a mulher exerce na sociedade hoje e como esse caminho foi difícil ser trilhado, como ainda há muito a ser percorrido, como a mulher precisa ainda entender o seu papel primordial em todo esse desenvolvimento social em que nós vivemos. Eu quero aqui hoje agradecer mais uma vez a presença das nossas grandes mulheres biblistas. Muito obrigada, professora Amélia. É muito bom estar aqui. Obrigada, professora Maíla. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E eu, como mulher, estou felicíssima de poder estar abordando esse assunto, porque é preciso que se resgate tanto valor que a mulher tem e que até hoje foi desperdiçado. Mas para chegar à história de hoje, foi preciso passar por muita dificuldade. E é essa dificuldade que nós queremos entender. Vocês vão ver que nós temos vários profetas na Bíblia. Os profetas maiores, os menores e todos aqueles que trilharam até agora, pelo que nós estudamos, eram todos, de modo geral, homens, porque parecia ser inerente ao homem ser profeta, a exemplo do pai Abba, que era o grande profeta. Mas nós vamos descobrir que existiram as profetisas. E é esse assunto que eu quero iniciar o nosso programa de hoje. E eu vou pedir, meninas, como fica o papel das profetisas e como é que ele surgiu? Dentro daquela cultura que a gente falava no programa passado, né, então parece que o homem é a estrela do pedaço, né? Mas as mulheres também, e a gente já falava no outro programa que as mulheres também tiveram vez e voz, por isso o nome delas está na Bíblia, porque foram guardadas na memória, né? Quando a gente pega a história da saída do Egito, aparece o nome de Miriam, a irmã de Moisés e Arão. Miriam também é chamada, e a profetisa Miriam, quando eles atravessaram o mar, pegou seus tambores, tamborins e saíram cantando, né? Javé nos libertou. No livro de Juízes também, no capítulo 4, versículo 4 e 5, você podia ler para a gente, Ana? Também fala de uma profetisa. Fala, que vai falar de Débora. Naquele tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel. Ela tinha sua sede à sombra da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas vinham a ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Sedes, em Neftali, e lhe disse: Javé, Deus de Israel, não te ordenou, vai, reúne o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zabulon? E aí segue, né? E segue. Então, depois a gente vai estudar melhor a Débora, né? Então, mas para dizer. Então, tem momentos da história que a mulher... Essa aqui está no tempo eles viviam nas tribos, né? Certo. Que eram os juízes que governavam. Então, é uma época muito boa, que ninguém pagava nada, era tudo partilhado entre eles. A gente já viu isso um pouco nos outros programas. Então, aí é uma mulher, a Débora, e o nome Débora significa abelha. E eu brinco muito assim, abelha dá mel, né? Mas também pica. Opa! Também pica. E ela vai dizer, ó, você que é o responsável, não era você que tinha que se organizar para defender as tribos dos irmãos? Né? Então, ela é juíza, então uma mulher que foi escolhida para ser juíza e profetiza. Então, Maíla, como entender como era indicado esse papel de uma mulher naquela época de tanta segregação, ser aceita ou ser indicada como uma juíza ou uma profetisa?
Muita luta. Muita luta. Muita luta e a própria ação de Deus, que escolhe, né? Por exemplo, no caso de Débora, ela vai, além de ter esse papel de juíza, que era o ordenamento das leis, da justiça, e fala que ela atendia isso, ela vai à frente de um exército. Imagina o que é isso? Nesse contexto de tanta opressão que nós estamos vendo das mulheres, uma mulher ir à frente de um exército para combater um império que estava aí. Aí a gente vai lembrar de outras mulheres, agora já mais próximas a nós, uma Joana d'Arc. Lembrei dela agora. Isso, uma Joana d'Arc que ela vai se comportar como essa que vai à frente de um exército francês, né, combatendo aí numa guerra contra a Inglaterra. Imagina. Mas interessante é que Joana d'Arc, para ser reconhecida como uma grande lutadora, ela teve que se passar por homem para ser aceita no meio do exército. Só depois de ela mostrar seu brilho, o seu caráter, a sua coragem, é que ela pôde se dizer mulher e foi à frente. E mesmo assim, gente, só depois de mais de 100 anos é que ela foi reconhecida como heroína da França, diante de toda a sua bravura. Daquilo que ela foi feita. Então, você pergunta, como que elas conseguem fazer isso? Com muita luta. Com muita luta. Todas as vezes que aparecem mulheres aqui, é porque elas realmente conseguiram fazer um papel extraordinário para que a gente mantivesse aqui o nome, a presença delas dentro da Bíblia. Né? Então, temos aí também como profetisa, a profetisa Hulda. Isso. Né? Hulda também aparece como a mãe de Isaías. Também a esposa de Isaías também, que Isaías devia ter, quando começa a sua vocação, 19 anos, e ela devia ter a mesma idade que ele. São catequistas do interior, só que diferente. Isaías morava em Jerusalém, então também no grande centro, onde tem o poder que manda, que oprime, também surgiram profetisas também. Ela e o esposo. Infelizmente a gente não tem nenhum livro, né, dessas profetisas. Todas elas a gente poderia chamar que elas são profetisas não literárias, ou seja, não tem um livro, como os outros mas profetas. Estão na história, né? Mas estão na história. Nós vimos no programa anterior, que foi o primeiro programa tratando sobre as mulheres na Bíblia, que o judaísmo vai ser algo decorrente da sociedade grega, da civilização grega. Então, voltando lá nesse início aí, eu perguntaria, como é que é o papel da mulher, então, nessa sociedade grega? Então, na sociedade grega, a mulher, ela tinha, vamos colocar assim, 3 categorias de mulheres. Existia a mulher esposa, que ela estava dentro do contexto doméstico, da casa, cuidando dos filhos, cuidando assim, claro, tinha toda aquela questão da ajuda das escravas, mas ela estava dentro do contexto da casa. Eu falei no programa passado, chamava até essa casa de gineceu. Isso. Né? A segunda categoria era das mulheres que estavam fora desse ambiente doméstico, na questão do serviço da casa. Então, elas eram chamadas de concubinas ou escravas. E uma terceira categoria eram as prostitutas. Então, você era esposa, ou concubina, ou prostituta. Então, Maíla, quer dizer que o conceito que nós temos hoje de concubina como sendo amante vai vir dessa sociedade grega, onde a concubina era aquela mulher que não pertencia ao gineceu, estava fora dele. Então, é a ideia que se tem da amante. Isso. Não está inserida naquela sociedade constituída pelo casamento. Mas, de alguma forma, participa disso. Sim. E a mulher, dentro desse contexto grego, ela não tinha realmente esse poder, ela vivia realmente recolhida. Já quando a gente vai dentro do ambiente romano, a gente já percebe a mulher um pouco mais autônoma.
Então, ela participe um pouquinho mais das decisões da família. Ela pode sair à rua. Ela tem aí já uma participação limitada. Uma abertura maior. Mas uma abertura maior. Tanto é que se a gente for, por exemplo, pegar Esparta, a cidade de Esparta. Tinha Atenas e Esparta. Em Esparta, as mulheres participavam, por exemplo, da questão militar. Elas tinham participação política. Porque está tudo dentro de um contexto militar aí de Esparta. Atenas um pouco menos. Até se a gente lembrar, né, aquela música, Mulheres de Atenas, isso, que fica dentro daquele contexto, esperando o marido voltar, cuidando, tecendo. Isso era próprio de Atenas, um pouquinho diferente de Esparta. Então, dentro desse mundo greco-romano, a Grécia é mais fechada na questão da mulher e Roma um pouco mais aberta, mas ainda assim com muitos limites. Tá, eu sei que nós temos um monte de coisa para conversar, mas eu estou assim ansiosa porque nós temos que abranger muitos conceitos nesses 2 programas, o passado e esse da agora. Então, pulando um pouquinho mais à frente, eu queria entender 2 pontos que me chamam muita atenção na história das mulheres. A primeira mulher, Eva, e a mulher do resgate, a mulher da sublimação, a mulher do sim, que é Maria. Como nós poderíamos, então, a mulher que está sempre disponível, né, de braços abertos, embora cordata e submissa, uma mulher de uma força e de um poder inexplicáveis, né? Como que nós poderíamos traçar os paralelos ou as ambiguidades dessas 2 mulheres? Amélia poderia me ajudar nessa reflexão. Então, na história da criação do mundo, que vai tratar da primeira mulher, né? E nós temos 2 relatos da criação. Um que no 6º dia Deus cria homem e a mulher. E o relato, segundo relato, que Deus modela a mulher também, né? Então, ali vem depois do Êxodo 3, do Gênesis 3, que vai falar da mulher. Era ela e o Adão só o primeiro casal. E a mulher significa mãe dos viventes, então está representando todas as mulheres. E o texto quer dizer um pouco como é que aconteceu o pecado no mundo, que é impossível dizer. E aí vem contando então a história que a gente sabe da Eva, que ela seduz o marido para comer do fruto proibido. E esse fruto era a mulher com direito, ela queria também ter conhecimento, conhecer as coisas também. Então, o pecado do primeiro casal foi, no caso, a mulher e o jeito... Ambição, digamos assim. E o jeito de dizer que a mulher é que tentou o homem, mas o pecado aí está em conhecimento. Então, o pecado foi uma desobediência, não querer ser Deus. Certo. A mulher, né, o casal, a humanidade, querer ser Deus. Quando eles quiseram ser como Deus, né, veio o pecado da desobediência. Que é negar o projeto de Deus. Na realidade, ali, esse primeiro casal representa a humanidade. Quando a humanidade quis ser Deus, aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu no mundo, o pecado. Né? E depois, quando veio falar da Maria, aí é bonito porque é uma menina. Ela tem menina. Lembrar que era propriedade do pai, dos irmãos, pois era dado em casamento alguém que pagou um dote. A Maria devia ter 13, 14 anos, né, Maria? Mais ou menos. Que conhecia todo o projeto e quando o anjo aparece para ela e fala, a única pergunta dela, mas como é que pode ser? Se eu não conheço homem nenhum, não tenho relações com homem nenhum. Não te preocupes, menina, né? O Espírito cobrirá você com a sua sombra e ela diz sim e aceita o projeto. Então, você faz um paralelo entre aquela que quis ser como Deus, né, a humanidade, e agora essa menina, Maria, que vai resgatar. Ela aceita, ela se sujeita. E lembrar que a mulher, se ela fosse relações antes do casamento, prometido a alguém, né, ela seria morta pedrada na porta da cidade. Né? A gente percebe que lá ainda no Gênesis, nós vamos ter esse chamado de proto-evangelho. Que é a promessa de que pela desobediência dessa primeira mulher, entrou no mundo o pecado. Entrou no mundo essa saga da morte, porque essa criatura quis ser como Deus. Nesse mesmo relato aparece a promessa de Deus que de uma mulher
também viria a salvação. Ou seja, viria a obediência. Isso. Então, nós podemos fazer aqui a ligação das duas pontas. Eva representando a primeira mulher, Maria, a verdadeira mulher. Aqui a desobediência, a obediência. Essa mulher, esse homem, esse ser humano querendo ser como Deus, nessa condição orgulhosa, de soberba. Em Maria, a condição de escrava, de servidora, daquela que cumpre a vontade de Deus. Santo Irineu fala que pelo nó da desobediência de Eva vai chegar o nó da obediência de Maria. Então, em Maria, tudo se resgata e essa nova criação surge como uma nova mulher e um novo homem, representado aí por Jesus. Como as mulheres entendem bem de linha, a gente sabe que toda linha, se ela não tiver um nó, ela se desfaz. Então, Eva vai começar a linha da história feminina dando o seu nó. E Maria vai incrementar, então, dando um nó mais perfeito ainda, né? Para que essa história se mantenha. Eu vou pedir um pequeno intervalo, nós vamos dar uma paradinha, mas nós já voltamos, porque esse assunto é empolgante demais. Até daqui a pouco.